Tobias, capítulo 1. Tobit, da tribo e da cidade de Neftali, situada na Galiléia superior acima de Naasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Sefete, foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanassar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo de que podia dispor distribuía cada dia seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava ao Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo, chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho, como cativo, no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanassar, que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Ragés, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre a multidão dos seus compatriotas um homem de sua tribo, chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Passou o tempo, Salmanasar morreu, e Senaqueribe, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senaqueribe odiava os israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela. Consolava-a e distribuía seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus, e com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o feria por suas blasfêmias, mandou assassinar, na sua ira, um grande número de israelitas, Tobit sepultou seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar, e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, foi despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher, e como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos. E Tobit voltou para sua casa, e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Tobias, capítulo 2. Algum tempo depois, num dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então ao seu filho: "Vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comerem conosco." Ele saiu, mas logo voltou, anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobit levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou-o e levou-o clandestinamente para sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escolhido o cadáver, começou a comer com pranto e temor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós: "Vossas festas mudar-se-ão em luto e lamentações." Quando o sol se pôs,
ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente. Já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso, e mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobit temia mais a Deus do que ao rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, voltou para sua casa e deitou-se junto à parede, onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado já foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos encarneciam de seu comportamento. Eles diziam: onde está essa esperança por cujo amor deste esmolas e sepultaste os mortos? Porém Tobit repreendia-os, dizendo: não faleis assim. Somos filhos dos santos, patriarcas, e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer, e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu-o balir e disse: vê que ele não tenha sido roubado. Restitui-o ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação: tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com estas e outras palavras semelhantes, ela o censurava duramente. Tobias, capítulo 3. Tobit, então suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justos, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados, e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nós temos tornado objeto de riso para os pagãos, entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos, e não temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como o Senhor quiser, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbátana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos. Mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, ela respondeu-lhe: não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me, como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e aí ficou 3 dias completos, sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação.
Ao terceiro dia, acabou sua oração, bendizendo o Senhor desta forma: Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito. Vós que depois de vos irardes, usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos que vos invocam. Volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum, e que guardei minha alma pura de todo mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Foi, sem dúvida, porque não era digna deles. Ou talvez não eram eles dignos de mim. Ou então me destinastes a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios. Mas todo aquele que vos honra tem a certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá a libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia, porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Estas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Tobias, capítulo 4. Tobit, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: Ouve, meu filho, as palavras que vou te dizer, e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura ao meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela, por sua vez, tiver cessado de viver, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dê desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação, fora de tua mulher. Não te autorizes jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou tuas palavras, porque ele é de origem de todo o mal. A todo o que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora. Que o salário de teu operário não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outro o que não queres que façam a você também. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não o comas, nem o bebas em companhia dos pecadores. Busca sempre conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média,
uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitarmos todo o pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Tobias, capítulo 5. Então Tobias respondeu a seu pai: Tudo que me ordenaste, eu farei, meu pai, mas estou realmente sem saber como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece, e eu tampouco o conheço. Que sinal hei de lhe dar? Não conheço nem mesmo o caminho por onde ir a essa terra. Seu pai disse-lhe: Tenho comigo o seu recibo. Basta que o mostre para que ele devolva imediatamente o dinheiro. Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Apenas saíra, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: De onde és tu, ó bom jovem? Ele respondeu: Sou israelita. Tobias perguntou-lhe: Conheces porventura o caminho para a Média? Oh, muito, respondeu ele. Tenho percorrido frequentemente esse caminho. Hospedei-me em casa de Gabael, nosso compatriota que habita em Ragés, na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbátana. Tobias disse-lhe: Rogo-te que esperes por mim, enquanto vou anunciar isto a meu pai. Tendo Tobias entrado e contado o sucedido ao seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse entrar o jovem. Então entrou e saudou a Tobite: A felicidade esteja contigo para sempre. Ao que Tobite respondeu: Que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tobite disse-lhe: É verdade que poderás conduzir meu filho à casa de Gabael, em Ragés, na Média? Quando voltares, eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse-lhe: Eu levarei até lá e o reconduzirei. Tobite então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo respondeu: Que é que procuras? A raça do servo? Ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. E Tobite respondeu: És de família distinta. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo disse então: Conduzirei o teu filho são e salvo, e trarei ele de volta são e salvo. Tobite respondeu: Boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho, e que o seu anjo vos acompanhe. Logo em seguida, fizeram suas bagagens. Tobias despediu-se de seu pai e de sua mãe, e os dois viajantes partiram. Depois que partiram, sua mãe pôs-se a chorar e disse: Tiraste-nos o bordão de nossa velhice e o apartaste de nós. Provera a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste. O pouco que temos nos bastava. A nossa riqueza era à vista de nosso filho. E Tobite respondeu: Não chores, nosso filho chegará são e salvo, e voltará também são e salvo para a nossa companhia. Tu o verás com os teus olhos. Estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará e disporá solicitamente tudo o que lhe diz respeito, de modo que ele tenha a alegria de voltar para nós. Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e calou-se. Tobias, capítulo 6. Tobias partiu, pois, seguido de seu cão, e deteve-se na primeira parada, à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés,
eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe: Pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe: Abre-o e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, ele assou uma parte da carne do peixe, que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto, para que lhes bastasse até chegarem a Ragés, na Média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe: Se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem quanto da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que tem uma belida, porque ele tem a propriedade de curar. Em seguida, Tobias disse-lhe: Onde queres que pousemos? O anjo respondeu: Há aqui um homem de tua tribo e de tua família, chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por mulher. Pede-a, pois, ao seu pai, e ele te dará por mulher. Tobias replicou: Ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha a me acontecer, a mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. Então o anjo respondeu-lhe: Ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite, queimarás o fígado do peixe, e será posto em fuga o demônio. Na segunda noite, será admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite, receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, aproximar-te-ás da jovem no temor ao Senhor, mais com o desejo de ter filhos que o ímpeto da paixão. Obterás assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. Tobias, capítulo 7. Chegaram, pois, à casa de Raguel, que os recebeu cordialmente. Vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher: Como este jovem é parecido com meu primo? Dito isso, perguntou: De onde vieste, ó jovens? E eles responderam: Somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Raguel prosseguiu: Conheceis porventura o meu primo Tobite? E eles responderam: Certamente. E como Raguel começasse a elogiar Tobite, o anjo disse-lhe: Esse Tobite de que falas é o pai deste jovem. Raguel lançou-se então ao pescoço de Tobias, beijou-o com lágrimas e disse: Abençoado sejas, meu filho, porque és filho de um homem de bem. Edna, sua mulher, e Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. Depois que conversaram, Raguel mandou matar um carneiro para preparar um jantar, e quando lhes rogava que tomassem lugar à mesa, Tobias disse-lhe: Não comerei nem beberei aqui hoje, antes que me tenhas prometido conceder o que te vou pedir. Dá-me Sara, tua filha, por mulher.
Estas palavras encheram Raquel de espanto, pensando no que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham aproximado dela, e começou a temer que tal desgraça se repetisse mais uma vez. E como ele hesitasse em dar uma resposta a Tobias, o anjo então disse: Não temas dar-lhe tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso nenhum outro pode tê-la. Então Raquel disse: Não tem mais dúvidas de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse um seu parente, segundo a lei de Moisés. Não temas, eu a hei de dar. E tomando a mão direita de sua filha, pô-la na de Tobias, dizendo: Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, esteja convosco. Que ele vos una e derrame sobre vós a sua bênção. Tomou em seguida o papel e redigiram o ato do matrimônio. E celebraram alegremente uma festa, agradecendo a Deus. Raquel chamou então sua mulher e mandou-lhe que preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e esta pôs-se a chorar. Mas ela disse-lhe: O Senhor do céu te encha de alegria pelos males que tens sofrido. Tobias, capítulo 8. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforje uma parte do fígado e o pôs sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da 3ª noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos, patriarcas, e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Os 2 se levantaram e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse: Senhor, Deus de nossos pais, bendigam-vos os céus, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra e destes-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Ora, ao cantar do galo, Raquel chamou os seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Ele dizia: Quem sabe se não aconteceu a esse o mesmo que aos outros 7 homens que se aproximaram dela? Cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse: Manda uma de tuas escravas ver se ele morreu, a fim de que eu possa enterrá-lo antes de clarear o dia. Ela o fez. E a serva, tendo entrado no aposento, encontrou-os bem vivos, dormindo juntos. Ela voltou e deu essa boa nova. E Raquel com sua mulher louvaram o Senhor, dizendo: Nós vos bendizemos, Senhor Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usastes conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia, e tiveste piedade de 2 filhos únicos. Fazei ao Senhor que eles vos bendigam sempre mais e vos ofereçam um sacrifício de louvor pela sua conservação, a fim de que todas as nações pagãs conheçam que vós sois o único Deus de toda a terra. Raquel ordenou imediatamente aos seus criados
que enchessem de novo, antes que clareasse o dia, a cova que haviam feito. E disse à sua mulher que aprontasse um banquete e preparasse todos os víveres necessários aos viajantes. Mandou também matar 2 vacas gordas e 4 carneiros, destinados a um festim para todos os vizinhos e amigos. E instou com Tobias que ficasse com ele 2 semanas. Presenteou Tobias com a metade de seus bens e redigiu um documento estipulando que a outra metade se tornaria também, depois de sua morte, propriedade de Tobias. Tobias, capítulo 9. Tobias chamou então a si o anjo, que ele julgava ser um homem, e disse-lhe: Azarias, meu irmão, peço-te que me ouças. Ainda que eu me fizesse teu escravo, não seria isso uma retribuição digna por teus cuidados? Não obstante, vou pedir-lhe ainda que tornes contigo cavalos e servos e vás à casa de Gabael em Ragés, na Média. Devolve-lhe o seu recibo e recebe o dinheiro. Convida-o também para o meu casamento. Bem sabes que meu pai conta os dias. Se eu tardar um dia a mais, ele sofrerá com isso. Vês, por outro lado, como Raguel insistiu em que eu me demorasse aqui, e não posso lhe recusar. Rafael tomou então 4 servos de Raguel e 2 camelos, e partiu para Ragés, na Média. Encontrando Gabael, entregou-lhe o recibo e recebeu dele todo o dinheiro. Contou-lhe toda a aventura de Tobias e fê-lo vir consigo às núpcias. Tobias estava à mesa quando Gabael entrou na casa de Raguel. Lançaram-se nos braços um do outro e Gabael louvava a Deus com lágrimas de alegria. Que o Deus de Israel te abençoe, disse ele, porque és filho de um homem de bem, justo, piedoso e caridoso. Abençoe também a tua mulher e os vossos filhos. Possais ver os vossos filhos e os filhos de vossos filhos até a 3ª e a 4ª gerações. Bendita seja a vossa raça pelo Deus de Israel, que reina em toda a eternidade. E eles responderam: Amém. E todos se puseram à mesa. E foi no temor do Senhor que celebraram o festim das núpcias. Tobias, capítulo 10. O casamento de Tobias tinha atrasado a sua volta. Seu pai, muito inquieto, dizia: Por que será que meu filho demora tanto? Teria Gabael porventura falecido? De sorte que não haveria ninguém para restituir o dinheiro? Ele entristeceu-se extremamente com isso, assim como Ana, sua mulher, e ambos se puseram a chorar, porque seu filho não voltava no tempo previsto. Sua mãe, principalmente, derramava lágrimas inesgotáveis e dizia: Ai, meu filho, por que te mandamos lá? Tu eras a luz de nossos olhos, o bordão de nossa velhice, a consolação de nossa vida e a esperança de nossa raça. Nós que em ti tínhamos tudo, não te devíamos ter deixado ir para longe de nós. Mas Tobit dizia-lhe: Cala-te, não te aflijas. Nosso filho está passando bem. Aquele homem com quem nós o mandamos é um homem de confiança. Mas ela continuava inconsolável. Todos os dias ela saía para fora, olhava para todos os lados e corria por todos os caminhos por onde poderia voltar o filho, a fim de vê-lo ao longe, se fosse possível. Entretanto, Raguel dizia ao seu genro: Fica aqui. Mandarei notícias a Tobit, teu pai, a respeito de tua saúde. Mas Tobias disse-lhe: Sei que meu pai e minha mãe contam os dias e que se acham em grande tormento. Raguel insistiu ainda, apresentando muitas razões, mas Tobias não quis ouvi-lo. Então entregou-lhe Sara com a metade de seus bens em servos, servas, rebanhos, camelos, vacas e em grande soma de dinheiro. Despediu-o cheio de saúde e alegria.
e disse: Que o santo anjo do Senhor vos acompanhe pelo caminho e vos conduza sãos e salvos. Faço votos de que encontreis tudo em ordem em casa de vossos pais, e que eu possa ver os vossos filhos antes de morrer. Os pais beijaram sua filha e deixaram-na partir, recomendando-lhe que honrasse seus sogros, amasse o seu marido, educasse bem a sua família e governasse a sua casa, conservando-se ela mesmo irrepreensível. Tobias, capítulo 11. De regresso, chegaram no 10º dia de viagem a Cazerim, que está a meio caminho na direção de Nínive. O anjo disse então: Tobias, meu irmão, tu sabes em que estado deixaste o teu pai. Se for do teu agrado, poderíamos tomar a dianteira, deixando a tua mulher, os servos e os rebanhos seguirem devagar pelo caminho. Tobias concordou com o parecer. Então Rafael lhe disse: Leva contigo o fel do peixe, porque vais precisar dele. Então Tobias pegou o fel e partiram. Entretanto, Ana ia todos os dias assentar-se perto do caminho, no cume de uma colina, de onde podia ver ao longe. Ela espreitava ali a volta de seu filho. Quando viu de longe que voltava e o reconheceu, correu ao seu marido e disse-lhe: Eis que vem aí o teu filho. Ora, Rafael tinha dito a Tobias: Logo que entrares em tua casa, adorarás o Senhor teu Deus e dar-lhe-ás graças. Irás em seguida beijar teu pai, e pôr-lhe-ás imediatamente nos olhos o fel do peixe que tens contigo. Sabe que seus olhos se abrirão instantaneamente e que teu pai verá a luz do céu. E vendo-te, ficará cheio de alegria. O cão que os tinha acompanhado durante a viagem correu então adiante como um mensageiro e mostrava o seu contentamento, fazendo festas e abanando a cauda. O pai cego levantou-se e pôs a correr, tropeçando. Dando então a mão a um criado, foi ao encontro de seu filho. Abraçou-o e beijou-o, fazendo o mesmo sua mulher, e ambos começaram a chorar de alegria. Só se assentaram depois de terem adorado e agradecido a Deus. Tobias então tomou o fel do peixe e pô-lo nos olhos de seu pai. Depois de ter esperado cerca de meia hora, começou a sair-lhe dos olhos uma bélida branca, como a membrana de um ovo. Tobias tomou-a e arrancou-a dos olhos de seu pai, o qual recobrou instantaneamente a vista. E louvaram a Deus, ele, sua mulher e todos os que conheciam. Bendigo-vos, Senhor Deus de Israel, porque depois de me ter desprovado, me salvastes. Eis que vejo meu filho Tobias. 7 dias depois, chegou também Sara, mulher de seu filho, com todos os seus servos, em boa saúde, com os rebanhos, os camelos, o grande dote da esposa e mais o dinheiro recebido de Gabael. Tobias contou a seus pais todos os benefícios que Deus lhe tinha feito por intermédio de seu guia. Chegaram também Aquior e Nabá, primos de Tobite, felizes de poderem congratular-se com ele pelos benefícios que Deus lhe tinha prodigalizado. Durante 7 dias houve festa e grande regozijo. Tobias, capítulo 12. Então Tobite chamou seu filho e disse-lhe: Que havemos nós de dar a esse santo homem que te acompanhou? E ele respondeu: Meu pai, que gratificação lhe havemos de dar? Que presente poderá igualar os seus benefícios? Ele levou-me e trouxe-me em boa saúde. Foi receber o dinheiro de Gabael. Fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio. Encheu de alegria os seus pais, livrou-me de ser devorado pelo peixe e fez-te rever a luz do céu. Enfim, ele cumulou-nos de toda sorte de benefícios. Que presente poderia igualar a tudo isso? Rogo-te, meu pai, que lhe peças
se digne aceitar a metade de tudo que trouxemos. Chamaram-no, pois, o pai e o filho. O tomando à parte, rogaram-lhe que aceitasse a metade de tudo que tinham trazido. Então ele falou-lhes discretamente: Bendizei o Deus do céu, e dai-lhe glória diante de todo o ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça, o pecado, são seus próprios inimigos. Vou descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar-te do demônio, Sara. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes: A paz esteja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhe graças, pois com cânticos de louvor. Pareceu-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é um manjar invisível, e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e publicai todas as suas maravilhas. Acabando de dizer estas palavras, desapareceu diante deles. E eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Tobias, capítulo 13. Tobit tomou então a palavra e, num transporte de alegria, escreveu esta prece: Sois grande, Senhor, na eternidade, vosso reino estende-se a todos os séculos. Porque vós provais e em seguida salvais, conduzis a profundos abismos e deles tirais, e não há quem possa escapar à vossa mão. Celebrai o Senhor, filhos de Israel, louvai-o em presença das nações. Porque se ele vos dispersou entre povos que o não conhecem, foi para que publiqueis as suas maravilhas e lhes façais reconhecer que não há outro Deus onipotente senão ele. Castigou-nos por causa das nossas iniquidades, mas nos salvará por sua misericórdia. Considerai agora o que fez por nós e bendizei-o com temor e tremor. Por vosso comportamento, glorificai o Rei dos séculos. Quanto a mim, louvá-lo-ei na terra do meu cativeiro, porque manifestou sua majestade sobre um povo criminoso. Convertei-vos, pecadores, e praticai a justiça diante de Deus, na confiança que vos fará misericórdia. Nele me alegrarei de todo o coração. Dai graças ao Senhor, vós todos, seus eleitos, celebrai dias de alegria e rendei-lhe louvores. Jerusalém, cidade santa, Deus te castigou por teu mau procedimento. Confessa a Deus como convém
e louva ao Rei dos séculos, para que ele reedifique o teu santuário. Reúna em ti os que foram deportados, e possas alegrar-te sem fim. Hás de refulgir qual esplêndida luz, e todos os povos da terra te venerarão. Nações de longe virão a ti, com presentes, adorar o Senhor em teus muros, e considerarão o teu solo como um santuário, porque em teu recinto invocarão o grande nome. Maldito seja quem te desprezar, desonrado quem te caluniar, bendito seja quem te reconstruir. Alegrar-te-ás nos teus olhos, porque serão todos abençoados e se reunirão junto do Senhor. Ditosos todos os que te amam, na tua paz encontrarão sua alegria. Ó minha alma, bendize ao Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, livrou Jerusalém de todas as suas tribulações. Feliz serei se ficar um homem de minha raça para ver o esplendor de Jerusalém. Suas portas serão reconstruídas com safiras e esmeraldas. Seus muros serão inteiramente de pedras preciosas. Suas praças serão pavimentadas de mosaicos e rubis, e em suas ruas cantarão aleluia. Bendito seja Deus que te restituiu tal esplendor, que ele reine sobre ti eternamente. Tobias, capítulo 14. Tal foi o cântico de Tobit. Depois que recobrou a vista, viveu ainda 42 anos e viu os filhos de seus netos. Morreu com a idade de 102 anos e foi sepultado com muita honra em Nínive. Aos 56 anos, tornou-se cego e recobrou a vista aos 60. Todo o resto de sua vida se passou na alegria, e a paz de que gozou foi em proposição aos seus progressos no temor a Deus. Quando veio a honra de sua morte, chamou à sua presença o seu filho Tobias, com os 7 filhos deste, e disse-lhes: Está próxima a ruína de Nínive, porque a palavra de Deus não falha. Os nossos irmãos, que foram dispersos para longe da pátria de Israel, voltarão para ela. Todo o seu país deserto será repovoado, e a casa de Deus, que ali foi queimada, será reconstruída. Todos os homens que temem a Deus voltarão novamente para ela. E as nações pagãs abandonarão os seus ídolos e virão habitar em Jerusalém. E todos os reis da terra se alegrarão de apresentar suas homenagens ao rei de Israel. Ouve, pois, vosso pai, meus filhos. Serve fielmente ao Senhor e procurai fazer o que lhe é agradável. Recomendai aos vossos filhos que pratiquem a justiça, sejam caridosos, deem esmolas, que se lembrem de Deus e o bendigam em todo o tempo fielmente e com todas as suas forças. E agora, meus filhos, ouçam a mim. Não fiqueis aqui, mas no dia em que tiverdes enterrado vossa mãe junto de mim no mesmo túmulo, ponde-vos logo a caminho para deixar estes lugares, porque eu vejo que a iniquidade desta cidade será a causa de sua queda. Depois da morte de sua mãe, Tobias partiu de Nínive com sua mulher, seus filhos e seus netos, e voltou para a casa de seu sogro. Encontrou-os em perfeita saúde numa ditosa velhice. Teve para com eles todas as atenções e fechou-lhe os olhos. Tomou posse de toda a herança da casa de Raguel e viu os filhos de seus filhos até a 5ª geração. Morreu com alegria, tendo vivido 99 anos no temor ao Senhor, e seus filhos o sepultaram. Toda a sua parentela e toda a sua descendência perseveraram numa vida íntegra e santo procedimento, de modo que foram amados tanto por Deus como pelos homens e por todos os seus compatriotas.